Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. E estamos online para dar continuidade à nossa aulinha, não é isso? Então já vamos começar. Eu vou trazer para você a última parte teórica, desculpa, meu diretor. Vou trazer a última parte teórica para você, que é a questão da mudança de base, tá? A mudança de base, ela traz, vamos dizer assim, né, como definição, a seguinte fórmula, né? Eu tenho um logaritmo de B na base C e eu tenho um logaritmo de A na base C. E o meu objetivo é encontrar o logaritmo de B numa outra base, numa base A. Então, consideradas algumas restrições dos valores de A, B e C, ou seja, todos eles deverão ser números reais positivos, a gente pode fazer uma correlação de que o log de B na base A é igual ao log de B na base C dividido pelo log de A na base C. Essa fórmula ela é obtida através da própria definição de logaritmo. Tá? Você considera dois logaritmos dois logaritmos cuja correlação, vamos dizer assim, são os seus logaritmandos. Você só muda a base e a partir daí você começa a fazer algumas equações exponenciais, a demonstração vai mais ou menos por aí. Como o nosso objetivo não é exatamente essa parte da demonstração, eu estou trazendo para você logo a relação, tá? Então, junto com essa definição de que por definição, se eu tenho um log de A e eu quero transformar, né, esse log de A numa base C. Isso vai ser o log de A numa outra base, dividido pelo log de C numa outra base. Correto? Então, só um exemplo para a coisa não ficar um pouco perdida. Vamos voltar, né, naquela situação inicial. Eu tenho um log de 2 na base 10. Eu tenho um log de 3 na base 10. São os logaritmos mais oferecidos aí em exercícios. O log de 2 na base 10 é 0,30. E o log de 3 na base 10 é 0,48. E o objetivo, meu objetivo baseado nesses dois logaritmos primitivos, é de fato encontrar o log do 2 na base 3. Esse é o objetivo, tá? Então, a gente definiu o que a gente chama de mudança de base.
E a gente está exemplificando com esse exercício. Tá? Então, em cima disso, a gente pode fazer a seguinte ideia. A gente pode dizer que o log do 2 em uma base 3, de acordo com o que a gente viu aqui na fórmula, ele vai ser igual, e aí vejamos, né? O objetivo é a gente transformar isso para uma base 3. O que a gente tem são logaritmos numa base 10. Então, a gente utiliza os dois logaritmos nas duas bases que foram oferecidas. E aí, talvez uma maneira da gente memorizar a fórmula, a gente pode observar que esse número que estava aqui no logaritmando, que estava em cima, ele continua no logaritmo de cima. E esse logaritmo, e esse número que era a base do logaritmo, como se ele estivesse embaixo, ele continua no denominador, ou seja, no logaritmo de baixo, correto? Com isso a gente pode aí fazer algum tipo de associação, né? Bom, agora é só fazer a conta, né? Agora é só a gente, de fato, calcular isso. Então, calculando isso, a gente chega à conclusão que o log de 2 na base 10 é 0,30. E o log de 3 na base 10 é 0,48. Então, 0,30 dividido por 0,48 dá como resultado 30,48 avos. E, enfim, 30 e 48 são múltiplos de 6. Então, se eu dividir por 6 embaixo e em cima, eu chego como resposta 5 oitavos. Tá certo? 5 oitavos. É o resultado de log na base 2. Se você quiser aí trabalhar com decimal, também fica à vontade. Tá certo? Ok? Existe uma consequência nessa mudança de base. Existe uma consequência nessa mudança de base. Eu vou usar como uma OBS. Para aumentar o nosso leque de propriedades, a gente pode pensar no seguinte, né? Diante da fórmula, log de A na base C sendo igual ao log de A elevado a C, de A na base C, perdão, dividido pelo log de B na base C, a gente pode pensar na seguinte situação. E se eu quisesse calcular o log, por exemplo, tá? O log de 2 na base 100. Se eu quisesse calcular o log de 2 na base 100, conhecendo o log de 2 na base 10. Bom, eu observo que o log de 2 na base 100 é a mesma coisa que o log de 2 em uma base 10 ao quadrado. E pela mudança de base, né,
isso vai ter que ser a mesma coisa que o log do 2 em uma base 10 dividido pelo log de 10 ao quadrado numa base 10. Ou seja, mudando a base 100 para uma base 10, não é isso que a gente está fazendo, de certa forma? O número de cima ficou em cima, o número de baixo ficou embaixo. Eu tenho o log de 2 na base 10. O log de 2 na base 10 é 0,3 ou 0,30, como queiram. E o log de 10 ao quadrado na base 10 é 2. Então isso aqui vai ser 0,30 dividido por 2. Eu vou botar para ficar mais, para chegar onde eu quero, isso é a mesma coisa que meio, né? O que eu fiz aqui se você se enrolou nessa minha representação? Né? Isso aqui vira uma fração. Isso dá 0,30 e aqui dá 2. O que eu prefiro aqui, para deixar explícito o que eu quero que você veja, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, né? Então, isso é a mesma coisa que meio vezes o 0,30. Então, o que eu quero que você observe é que quando você tem, e aí eu volto para o meu PPT, quando você tem o log de B em uma base A elevado a M, numa potência de A, eu posso, como se fosse petelecar, né? Eu estaria petelecando esse termo para fora, trabalhando com o inverso dele. Né? Então, eu peteleco, fica 1 sobre M vezes log de A na base B. Vezes log de A na base B. Não tem esse 1 sobre não. Aqui é um erro. Eu vou escrever isso aqui de novo. Vamos lá. Ah, na verdade, deixa eu voltar aqui, meu diretor. Acho que eu entendi. Ele também inverteu, né? Agora eu entendi. Então, aqui, no final das contas, eu vou até fazer uma observação ainda mais forte. Uma afirmação ainda mais forte. Olha que legal. Logo, o log de A elevado a B, presta atenção nisso, numa base C elevado a D, olha que a minha conjectura é ainda maior, tá? Existem potências tanto no logaritmando quanto na base. Existem potências nos dois. O que eu estou dizendo de forma prática e objetiva é que eu posso fazer o peteleco dos dois. Eu posso petelecar o B para cima e o D para baixo. Então fica assim, ó. B dividido por D, petelequei os dois, que multiplica o log de A numa base C. Então isso pode ir muito mais além, né? Essa propriedade ela é muito forte. Ela torna a minha conta ainda mais rápida, né? Dado o log de 2 na base 10, se eu quisesse encontrar o log de 8 em uma base 1 milhão, estou aqui exagerando. O que eu sei? Eu sei que eu sei que o número 8 é 2 cúbico. E o 1 milhão é 10 a sexta. Então eu posso petelecar os dois de uma vez só. 3 dividido por 6. Petelequei os dois. Vezes o log de 2 na base 10, que é 0,30. Ou seja, 3 sextos é meio, é a metade de 0,30. A metade de 0,30 é 0,15. Né? Extremamente importante, forte essa propriedade, né? Essa propriedade é extremamente forte. E aproveitando essa questão das observações, vamos supor que eu tenho o log de 2 na base 10 e por algum motivo eu quero encontrar o log de 10 na base 2. Como é que eu vou sair dessa, né? Como é que eu vou sair dessa?
Não é muito difícil, né? Então deixa eu, antes disso, permitir que você faça o seu print time. Faça aí o seu print time. Printou. Deixa eu fazer aqui uma outra OBS. A segunda consequência dessa mudança de base. Então, uma segunda OBS é o log de A na base C. Vamos supor que eu queira transformar isso, por algum motivo, eu preciso mudar isso para uma base A. Um número igual ao logaritmando. Olha que interessante. Pela fórmula, isso vai ser log de A na base A, dividido pelo log de C na base A. Ora, log de A na base A é 1. Então fica 1 sobre o log de C na base A. Moral dessa história: o log de A na base C vai ser igual ao inverso do log de C na base A. Ou seja, pessoal, transformar isso num exemplo numérico. Eu tenho o log de 2 na base 10. O que eu estou te dizendo é que o log de 2 na base 10 é o inverso do log de 10 na base 2. Ora, também é verdade, né? O mais interessante seria dizer que o log de 10 na base 2 é o inverso do log de 2 na base 10. Quanto vale o log de 2 na base 10? O log de 2 na base 10, no nosso exemplo, é 0,30. 3 décimos. Ora, quem é o inverso de 3 décimos? O inverso de 3 décimos é 10 terços. São 10 terços. Não é isso? Então a gente tem uma segunda OBS que vai te oferecer mais duas propriedades. Podemos falar assim? Mais duas propriedades, né? A propriedade, as duas últimas que tratam da mudança de base. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou completar as três propriedades que existiam aqui nessa parte do quadro com a mudança de base e com as duas consequências da definição da mudança de base. Então vamos ficar com 6 itens. E a gente vai ver se a gente vai precisar de todos esses 6 itens. Você vai tirar essa conclusão. É você quem vai tirar essa conclusão. Beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui. E aqui eu vou botar todas as propriedades. O logaritmo do produto que vira uma soma. O logaritmo do quociente que vira uma diferença. O logaritmo de uma potência que vira produto. A mudança de base
a relação de invertibilidade dos logaritmos e essa aqui vai ficar um pouco apertada, então vou botar, deixa eu ver se eu consigo pôr log de A elevado a B, C elevado a D, P sobre D, log, deixa eu ver como é que ficou. Ah, cortou. Ah, que maravilha, meu diretor. Você tem um pilu aí preto. Caiu lá embaixo. Vou botar aqui, ó. Log de A elevado a B na base C elevado a D. B sobre D. Show de bola. Obrigado, meu mestre. A gente chega então a esses 6 itens. E aí, a partir daí, a gente já pode fazer alguns exercícios, né, pessoal? Agora, a partir daí, a gente já pode começar a resolver exercícios do Enem. A gente até chegou a fazer esse exercício aqui, a gente vai repetir só para lembrar como é que é o processo, né? A gente chegou a fazer. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será de mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é de 100 bilhões. Uma das grandezas determinadas para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Então, acho que vale a pena. Para você que me pediu aí para resolver essa questão de novo, eu estou resolvendo, tá? Alguns alunos pediram para eu resolver a questão de novo, eu estou resolvendo. Então, nessa primeira questão, o que ele chamou de densidade é a razão do número de transistores. Tigo 8 Pro Plug-in híbrido, o mais tecnológico do Brasil e o mais econômico do país, segundo o Inmetro. Um alinhador mais confortável e mais previsível era tudo que eu precisava. Pela área que vai ser medida em centímetro quadrado. Então ele definiu dessa maneira a densidade. Muito bem. Posto isso, vamos continuar a nossa questãozinha. Depois, uma das grandezas determinantes para o desempenho de processador é a densidade, tá certo. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores, distribuídos em 25 centésimos do centímetro quadrado de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador, ele dobra a cada 2 anos. É uma lei intitulada de Lei de Moore. Então, dados importantes aqui. Data
número de transistores, área em centímetros quadrados. Sabe-se que em 1986 existiam 100 mil transistores em uma superfície de 25 centésimos de centímetro quadrado. E que pela lei de Moore, não me interessa muito o nome desse homem, mas existe uma dobra da quantidade de transistores nessa mesma superfície, né? Então, esse dado também é importante. A cada 2 anos, o número de transistores dobra. Então, a cada 2 anos, o número de transistores vão dobrar. Beleza. Vamos agora para a pergunta do problema. Qual é a pergunta do problema? Considerando que o log de 2 na base 10 é 0,30, em que ano a empresa atingiu ou atingirá uma densidade de 100 bilhões de transistores a cada centímetro quadrado? Isso é densidade, hein? Então, 100 bilhões. Então, considerando que o log do 2 numa base 10 é 0,30, a pergunta é: em que momento eu posso garantir que o número de transistores, a densidade, né, é de 100 bilhões. 100 bilhões. 100 bilhões. Tá. Então, primeiro, não custa nada a gente lembrar que 100 bilhões... Bom, vamos lá. Aqui é 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões. 3, 6, 9, 11. 100 mil, milhões, bilhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 11 transistores por centímetro quadrado. Tá, esse é o nosso N de T. O nosso N inicial vai ser a densidade inicial, né? Portanto, densidade inicial é a quantidade 100 mil dividido pela área em centímetros quadrados. Então, isso fica 0,25 é 25, é 1/4, né? Então, isso vai ser 100 mil dividido por 1/4. Eu vou repetir o primeiro número e eu vou multiplicar pelo inverso do segundo. É assim que a gente divide frações, né? Então, o nosso valor inicial é de 400 mil transistores por centímetro quadrado. Então, esses dois dados eles são importantes. A densidade dos processadores em um certo tempo desconhecido e a quantidade de transistores por centímetro quadrado em um processador no momento inicial, em 1986.
em 1986. Bom, usando agora a lei de Moore, daqui a 2 anos, ou seja, em 1988, o que era 400 mil vira 800 mil. E depois de 2 anos, em 1990, o que era 800 mil vira 1.600, 1.600.000. Então eu sempre estou dobrando. A cada período que se finda, que se fecha, eu dobro a quantidade de transistores por centímetro quadrado. Então, isso vira uma fórmula, né? A quantidade de transistores por centímetro quadrado em um determinado ano é a quantidade inicial, portanto, 400 mil, multiplicado por esse fator multiplicativo, que na questão é 2, né? Eu estou dobrando a cada período. Então, é importante só saber o seguinte, esse T que eu estou usando aí, esse T, ele não vai ser rigorosamente o número de anos, e sim o número de ciclos de 2 anos. Para ficar mais fácil a fórmula, para a fórmula ficar uma coisa mais limpa. Porque senão eu teria que escrever T sobre 2. Né? Eu não quero fazer isso, eu quero dizer que T é o número de ciclos de 2 anos. Porque ele dobra a cada 2 anos. E toma muito cuidado. Eu não posso entender que se ele dobra a cada 2 anos, ele vai alcançar algum fator em 1 ano. Eu não tenho essa certeza, eu não posso criar essa correlação. A única informação que eu tenho é que dobra a cada 2 anos. Não posso tecer alguma consideração aí, algum tipo de proporcionalidade em cima disso, não nesse momento. Bom, muito bem, qual é o objetivo? O objetivo é que NT seja 10 elevado a 11. Então, 10 elevado a 11 vai ser 400 mil, que é 4 vezes 10 elevado a 5, vezes 2 elevado a t. Então, eu saí agora de uma função exponencial, agora eu fui para uma equação exponencial, e nessa equação exponencial, tomar muito cuidado, porque essa equação exponencial tem algumas coisas que eu ainda posso simplificar, tem algumas coisas que eu ainda posso reduzir, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer mais nada. Então vamos muito devagar agora. Eu posso... Acho que é inteligente a gente passar o 10 elevado à quinta para o outro lado. O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Eu posso pensar que o 4 é uma potência de 2, é 2 quadrado. E para que eu faço isso? Aqui eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. E aqui eu vou repetir a base e somar os expoentes. Isso aqui vai dar 10 à sexta. E aqui vai ficar do jeito que está, né? Não tem muito o que fazer. Então, aqui eu utilizei propriedades de potenciação, né? Uma aula que a gente deu. E aqui, qual é o problema dessa equação exponencial? É que essa equação exponencial, ela não consegue ser resolvida com aquele teorema da unicidade que diz que se as bases são iguais, os expoentes... Se é uma equação exponencial onde as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Eu não consigo igualar essas bases. Né? Eu não consigo transformar essas duas potências em potências com mesmas bases. Então, aí entra a ideia da invertibilidade, né? É muito comum a gente correlacionar exercícios de exponencial com logaritmo, porque
O logaritmo é uma operação, aritmeticamente falando, é uma operação inversa da exponencial. Em termos de estrutura de função, são duas funções inversas, então é muito natural que eles dialoguem. Então, qual é a próxima etapa agora? Agora eu vou usar uma mesma operação dos dois lados, que a gente sabe que isso não influencia a equação, né? Então, eu tenho o log do 10 à sexta igual ao log do 2 elevado a 2 mais t. Bom, eu estou utilizando um logaritmo de base 10. Motivo, ele me deu que o log de 2 na base 10 é 0,30. Então, é conveniente utilizar uma base de logaritmo que seja a base do logaritmo que foi oferecido para a gente. Então, vou utilizar a base 10. A gente sabe que pela consequência da definição o resultado daqui é 6. E pela propriedade Pela propriedade 2, 3, ali eu tenho uma potência. Então, eu vou escrever que 6 é igual a 2 mais t. Então, t é 4, né? T é 4. Então, com isso... perdão, falta só... Desculpa aqui, né? 2 mais t, peraí. 2 mais t vezes o log... Quase que eu faço uma besteira aqui. Então, eu usei a propriedade 2 e agora eu chego que o log de 2 na base 10 foi oferecido para a gente, né? Ele vale 0,3. Então, isso aqui, ó, é 0,3. Tá. Então, eu posso, pela propriedade distributiva, multiplicar o 0,3 por 2 e o 0,3 por t. Então, fica assim. 6 igual a 0,60 mais 0,30t. E isso vai dar 5,4, passando, né? 5,40. Para eu não... Já que eu estou indo bem mastigadinho, eu vou escrever que 0,30t é igual a 6 menos 0,60. Né? Então, o valor de t vai ser... Aqui vai cortar. Eu não queria apagar essa passagem aqui. Onde que eu posso copiar isso? Posso fazer aqui, ó. Eu não quero apagar para você não ficar sem... Fazer aqui desse lado, ó. Depois eu ponho uma seta. Então, o valor do t é 5,40 dividido por 0,30. Ou seja, cortando as vírgulas, multiplicando por 100 em cima e embaixo, dá 540 dividido por 30. Isso dá 18, pessoal. E aí, muita calma, né? Porque isso corresponde, na verdade, a 18 ciclos de 2 anos. Ora, 18 ciclos de 2 anos são 36 anos. Então, 36 anos. Então, vou botar aqui, vezes 2... 36 anos. 36 anos, se eu comecei em 1986 e acrescentei 36 anos, 6 e 6, 12, vai 1, 8 e 3, 11, que é 12, né? 6 e 6, 12, vai 1, 8 e 3, 11, 12, 0, 2022. É onde a gente precisa, né? 2022.
é o gabarito da questão. Vamos lá para as opções. Letra C, né? Letra C, 2022. Ok? A gente consegue, com isso, resolver essa questãozinha com muita calma, muita tranquilidade, né? A gente consegue fazer. Vocês pediram para eu resolver de novo a questão, eu resolvi para vocês. Tá certo? Na próxima aula, tá, pessoal? A gente vai já dar continuidade à matéria. A gente vai falar sobre sobre a função logarítmica, como ela é definida, fazer a relação dela com a função exponencial e a partir daí já estabelecer alguns exercícios que mexam com as duas funções. Como aconteceu aqui já, né? Se você pensar direitinho, já aconteceu aqui, tá certo? E aí a gente vai continuar com alguns exercícios. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.